Vamos a uma aulinha sobre pensões especiais. São apresentadas ou solicitadas, exigidas no edital, o estudo de algumas pensões que são chamadas especiais. Uma delas é a pensão da síndrome da talidomida. Aprendamos de início assim de cara com esse slide duas coisas. A pensão é de caráter indenizatório e ela é vitalícia. O que foi que aconteceu? Há muito tempo, a mãe, sem saber, tomou um remédio que continha talidomida. A talidomida é usada para tratamento da lepra. E o uso dessa substância, desse medicamento, afetou o desenvolvimento do feto. Notem aí alguns indivíduos no Congresso reivindicando os seus direitos. A talidomida, ela encurtou, o efeito dela no feto foi encurtamento dos membros. Veja essa senhora aqui, cadeirante, ela não tem as pernas. E os demais, percebam, tem encurtamento dos braços. Vocês devem até conhecer pessoas assim, né? Eu conheço algumas que nos são próximas. Bem, essa pensão, uma pensão especial, foi concedida aos portadores da deficiência dessa síndrome da talidomida, nascidos a partir de 1º de janeiro de 1957. A lei, essa lei 7.070, de 20 de dezembro de 1982, é essa lei que nós vamos estudar. O artigo 1º diz: fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial. Veja que a pensão é mensal, vitalícia e intransferível. Nós já sabemos que é de caráter indenizatório, agora aprendemos mais alguma coisa. Ela é mensal, pagamento mensal, vitalícia, o sujeito recebe até morrer, e intransferível. O que quer dizer isso? Não gera pensão, não é passada para os seus dependentes. Diz que ela é devida aos portadores da deficiência física conhecida como síndrome da talidomida, que a requererem devida a partir da entrada do pedido de pagamento no Instituto Nacional da Previdência Social. Note que a lei ela é de 1982, não existia INSS. O INSS vai surgir em 1990 com a fusão do IAPAS e INPS. Perceba por este artigo 1º que a pensão ela é devida a partir da data do pedido do pagamento, entendeu? Não é a partir da data em que um médico, por exemplo, constata o problema ou a doença, a deficiência, não. É a partir da data em que for requerida. A partir daí é que o pagamento é devido. O parágrafo 1º diz assim: o valor da pensão especial reajustável a cada ano posterior à data da concessão, segundo o índice de variação das obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, conhecido como ORTN, será calculado em função dos pontos indicadores da natureza e do grau da dependência resultante da deformidade física. Vamos aprender aqui. Aqui, o perito, quando for analisar o cidadão, ele vai dizer qual o grau de dependência, isso no sentido social, e vai dar uma pontuação de acordo com a situação, a natureza daquela deformidade física. Então, o valor da pensão depende desses dois indicadores. Em função dos pontos e também do grau de dependência resultante da deformidade. E diz ainda mais que a razão, cada um, ou seja, cada um dos pontos, de metade do maior salário vigente, salário mínimo vigente no país. Parágrafo 2º diz: quanto à natureza, a dependência compreenderá a incapacidade para o trabalho, para a deambulação, para a higiene pessoal e para a própria alimentação, atribuindo-se a cada uma um ou dois pontos, respectivamente, conforme seja o seu grau parcial ou total. Veja que o perito, ao analisar, vai fazer essa verificação da capacidade do indivíduo para o trabalho, para a deambulação. Deambulação é a capacidade de andar, né? Ou seja, a capacidade, vai analisar a capacidade desse sujeito para
a higiene pessoal e para a sua própria alimentação. E aí vai atribuir 1 ou 2 pontos a cada um dessas situações: incapacidade para trabalho, deambulação, higiene pessoal e a própria alimentação. O artigo 2º diz assim: a percepção do benefício de que trata esta lei dependerá unicamente da apresentação de atestado médico comprobatório das condições. Ou seja, a pessoa chega lá, apresenta o atestado, não é exigido mais nada. O que o médico apresentou no atestado, claro, vai ser analisado por uma junta médica do INPS, na época, hoje INSS, né? Sem qualquer ônus para os interessados. Os interessados, claro, não vão pagar nada pela perícia médica oficial. O artigo 3º diz: a pensão especial de que trata esta lei, ressalvado o direito de opção, não é acumulável com o rendimento ou indenização que a qualquer título venha a ser pago pela União a seus beneficiários, salvo a indenização por dano moral concedida por lei específica. É dito no artigo 3º que essa pensão ela não é acumulável com rendimento ou indenização que venha a ser pago pela União a seus beneficiários. Ou seja, não é até óbvio, né? Se ela é intransferível, os seus beneficiários também não poderão recebê-la. Não podem recebê-la juntamente com qualquer outro pagamento feito pela União. Há exceção aí da indenização por dano moral concedido por lei específica. Parágrafo 1º diz: o benefício de que trata esta lei é de natureza indenizatória. Isso nós já sabemos. E diz: não prejudicando eventuais benefícios de natureza previdenciária. Aqui você tem que perceber que esse benefício ele não é um benefício previdenciário. O dinheiro sai dos cofres da União, porque é de caráter indenizatório. Não houve contribuição, não é devido ou decorrente de contribuição. Então, a pessoa pode requerer eventuais benefícios de natureza previdenciária. E diz mais: e não poderá ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho ocorridas após a sua concessão. Uma vez concedido o benefício, esse benefício não pode ser reduzido caso o beneficiário apresente uma eventual capacidade laborativa ou redução de incapacidade para o trabalho ocorridas após a sua concessão. Uma vez concedida, a pensão ela não pode ser reduzida. E ele também não pode ser prejudicado caso vá requerer algum benefício de natureza previdenciária. Se ele for um contribuinte, ele pode requerer esse benefício. Ele não contribuiu, não está contribuindo. Se ele contribuir, ele vai requerer e ter direito a um benefício previdenciário. A pensão é de natureza indenizatória por causa da síndrome da talidomida. O parágrafo 2º diz: o beneficiário desta pensão especial maior de 35 anos, que necessite de assistência permanente de outra pessoa e que tenha recebido pontuação superior ou igual a 6, diz lá no final, fará jus a um adicional de 25% sobre o valor deste benefício. Se ele precisar de alguém, e caso ele tenha recebido uma pontuação igual ou superior a 6, vocês lembram lá que é um sistema de pontos, ele pode requerer esse aumento, esse adicional de 25%. O parágrafo 3º diz: sem prejuízo do adicional, que trata o parágrafo anterior, o beneficiário desta pensão ele pode ainda fazer jus a mais um adicional de 35% sobre o valor do benefício. Em que situação? Primeira, se ele for homem, se ele tiver 25 anos de contribuição para a Previdência. E se ele for mulher, se tiver 20 anos. E a segunda exigência, né?
Tempo de contribuição 25 para homens, 20 para mulher. E a segunda exigência é se ele, homem, possui 55 anos de idade e a mulher 50 anos de idade. E contar pelo menos 15 anos de carência. Veja, se ele atingir o primeiro ponto, ele pode fazer jus a 35% a mais sobre o seu valor de benefício. Se ele não atingir os 25 anos se for homem, ou 20 anos se for mulher de contribuição, ele pode se enquadrar no segundo ponto. Se ele tiver 55 anos de idade se for homem, ou 50 anos de idade se for mulher, e 15 pelo menos de contribuição, ele fará jus a esses 35% a mais. Isso significa que ele pode fazer jus a esses 35% sem a necessidade dos 25%. Imagine que seja um sujeito que ele não tenha necessidade de uma pessoa. Então, ele vai exigir os 35% se ele preencher esses requisitos, mas não terá direito aos 25%. Por quê? Porque ele não precisa de uma pessoa. Isso aqui não é necessariamente acumulável. Direito ele tem de acumular os dois, os 25 e os 35. Mas, se precisar de alguém, ele vai fazer jus aos 25. Mas se ele não precisar, ele pode fazer jus aos 35%, preenchendo um desses requisitos aí, de 25 anos, se for homem, 20, se for mulher, de tempo de contribuição. Ou, de acordo com a idade, 55 anos de idade se for homem, ou 50 anos de idade se for mulher. Mas tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Artigo 4º diz assim: a pensão especial será mantida e paga pelo Instituto Nacional de Previdência Social, por conta do Tesouro Nacional. Isso aqui eu já disse antes. Como o benefício não é previdenciário, o dinheiro sai do orçamento da União. Não é um benefício previdenciário, é um benefício de caráter indenizatório. O artigo 4º, ele ainda nos diz assim, que ficam isentos de imposto de renda a pensão especial e outros valores recebidos em decorrência da deficiência física, de que trata o caput do artigo 1º desta lei. Ou seja, observado o disposto no artigo 2º desta lei quando pagos ao seu portador. Se essa pessoa receber um valor que esteja dentro do limite que é exigido o pagamento de imposto de renda, essa pessoa, esse valor da pensão especial, ele é isento de imposto de renda. A pessoa não paga imposto de renda. O parágrafo único diz assim: a documentação comprobatória da natureza dos valores de que trata o caput deste artigo, quando recebidos de fonte situada no exterior, deve ser traduzida por tradutor juramentado. Veja, se essa documentação para comprovar a natureza dos valores, desses valores, se esse documento vem do exterior, ou seja, veja que nós estamos aqui tratando de uma lei de 1982. Imagine que o medicamento para tratamento venha de fora, ou o exame ou o atestado venha de fora, de alguém do exterior, de um médico do exterior, de uma empresa que está vendendo o remédio para o tratamento, venha do exterior. A lei ela exige que esse documento tenha uma tradução, e essa tradução precisa ser feita por um tradutor juramentado, um tradutor oficial do próprio governo, em outras palavras. Ok? É isso. Essa é a pensão para os portadores da síndrome da talidomida, Lei 7.070 de 1982.